Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Gente, nós vamos continuar então a parte de cálculo algébrico que nós começamos na terça-feira, certo? Como eu havia conversado com vocês na terça, hoje a aula ela está gravada, tá? Então eu vou fazer todo o desenvolvimento da aula, tá ok? E depois eu vou pedir que você comece a resolução dos exercícios da apostila, conforme as orientações desta primeira aula e da segunda aula, ok? Então, ó, só para nós relembrarmos, gente, como é que vai funcionar o cálculo algébrico, tá? Como é que ele funciona? O cálculo algébrico, ele funciona da seguinte forma, ó. Você tem o que, gente? Você tem as multiplicações entre polinômios, igual nós vimos na terça-feira. Então, só para nós relembrarmos, ó, se nós temos, por exemplo, 3x mais 2 vezes menos 3 mais menos 2x, por exemplo. Quero efetuar esse produto. O que eu vou fazer, gente? Eu tenho que aplicar a relação distributiva, ou seja, o 3x vezes o menos 3, mais com menos acaba sendo menos, 3 vezes 3, que é 9x, e o 3x vezes o menos 2x. Então, mais com menos que é menos, você vai ter o quê? 2 vezes 3, que é 6, x vezes x, que é x ao quadrado. Tudo bem? Tranquilo? Aqui, mais com menos é menos. Eu vou multiplicar o 2 pelo 3. 2 vezes 3, que é 6. E aqui, mais com menos, que é menos. Vou ter o quê? 2 vezes 2x, 2 vezes 2, que vai dar quanto? Vai dar 4. Aqui acaba sendo quem? Acaba sendo 4x. O que acontece? Eu tenho que juntar os termos que são semelhantes, certo? Juntando esses termos semelhantes, eu acabo tendo o quê? Eu acabo tendo menos 6x ao quadrado, menos 9x, menos 4x, menos 13x, certo? Menos 6. Tudo bem? Então, eu juntei todos os termos que são semelhantes. Lembra que para juntar os termos semelhantes, eu preciso do quê? Eu preciso que os coeficientes algébricos sejam todos iguais, né? Por exemplo, ó, se eu tenho uma situação assim, 2AB mais 1, que multiplica A menos 3. O que vai acontecer? Mesma coisa, gente. O 2AB tem que multiplicar todos os meus termos. Né? Então, o 2AB tem que multiplicar todos os termos do meu segundo polinômio. Então, 2AB vezes A, o que acontece? Vou ter 2. A vezes A fica A ao quadrado. B, eu aplico os mesmos conceitos da multiplicação de monômios, certo? Ó, mais com menos é menos. 2AB vezes 3 acaba sendo quem? Acaba sendo 6AB. Aqui, mais com mais fica mais. Uma vez A que fica A. Mais com menos é menos. Uma vez 3 que é 3. O que acontece? Eu não tenho termos para agrupar de modo semelhante. Então, eu deixo o meu produto assim como está. Ok? Eu só vou unir os termos semelhantes se eles existirem. Se não existir termo semelhante, eu não tenho como unir ninguém. Ok? Então, ó, mais um exemplo só para nós lembrarmos bem. Ó, se eu tenho 2y mais x vezes quem? Vezes 2x ao cubo mais 5. O que eu vou fazer aqui? Mesma coisa, ó.
eu vou multiplicar o 2y pelo 2x ao cubo. Como é que fica? Fica 2 vezes 2, que vai dar 4, x ao cubo y, certo? Mais 2y vezes 5 vai dar quanto, gente? Vai dar 10y. Mais aqui, x vezes 2x ao cubo vai dar quanto, pessoal? Vai dar 2x elevado na quarta. Mais aqui, x vezes 5, que vai dar quanto, gente? Vai dar 5x. Note que, novamente, eu não tenho termos semelhantes para serem agrupados. Eu paro a minha expressão por aqui. Tá ok? Então, se eu tenho termos semelhantes para serem agrupados, pessoal, eu agrupo eles. Se eu não tenho termos semelhantes, eu simplesmente efetuo a multiplicação. Tudo bem? Tranquilo? Isso aqui é como nós temos somente a multiplicação normal de dois polinômios. Tá ok? Nós vamos ver hoje, né? Então, essa aqui é só uma revisão do que nós já vimos na terça-feira. Nós não fizemos atividade ainda. Nós vamos ver o quê? Nós vamos ver mais dois tipos de multiplicação, que são o quê? Que são os quadrados, né? Quando a gente começa a falar de produtos notáveis, que é quando tem, pessoal, uma coisa chamada de quadrado da soma ou da diferença, pessoal. Como assim? Como é que vai funcionar esses dois carinhas aqui? Esses dois caras, pessoal, o quadrado da soma e o quadrado da diferença, eles funcionam do mesmo jeito. Eles são praticamente a mesma coisa. O modo de resolução dos dois é o mesmo, tá? Que é quando eu tenho a soma de dois termos e essa soma está elevada ao quadrado. Por exemplo, ó, eu tenho a soma do A mais o B e essa soma está elevada ao quadrado. O que significa isso aqui, pessoal? O que é A mais B elevado ao quadrado? A mais B ao quadrado é a mesma coisa que eu ter A mais B vezes quem? Vezes ele mesmo. Vezes A mais B. E agora o que eu faço, pessoal? Eu aplico a distributiva. Então, vou ter o quê? A vezes A, que fica A ao quadrado, mais quem? A vezes B, que fica AB, mais B vezes A, que fica BA, ou AB, tanto faz, tá? Mais quem? Mais B vezes B, que fica B ao quadrado. Eu posso juntar os dois termos semelhantes aqui do meio. Ó. Esses dois termos eu posso unir. Então, vou acabar tendo quem, pessoal? Eu acabo tendo A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Tudo bem? Então, nota, pessoal, que toda vez que eu tiver a soma de dois termos e essa soma estiver elevada ao quadrado, eu vou acabar tendo o seguinte, ó. Eu posso efetuar a minha multiplicação e eu vou chegar no quê? No quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tá bom? Ó, se eu tenho, por exemplo, 2 mais x elevado ao quadrado. O que significa isso, gente? Significa que eu tenho quem? Que eu tenho 2 mais x vezes quem? Vezes 2 mais x. Então, eu vou multiplicar todos os meus termos. Ó. 2 vezes 2 vai dar quanto, gente? Vai dar 4. Mais 2 vezes x vai dar quanto? Vai dar
2x. Aqui, x vezes 2 mais 2x mais x vezes x, que é quanto? Que é x ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou somar os meus dois termos aqui. Então, eu vou ter o que, gente? Eu acabo tendo 4 mais 2x mais 2x, 4x mais x ao quadrado. Então, novamente, ó, eu tenho o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. 2 vezes 2, que vai dar 4. 4 vezes x, dá 4x. Mais o quadrado do segundo. X elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado. Tá? Se eu tenho algo assim, ó, por exemplo, AB ao quadrado mais 3x. Como é que vai ficar isso e essa soma elevada ao quadrado? Como é que fica, pessoal? Nota que eu vou ter o quê? Eu vou ter essa soma, a b ao quadrado mais 3x vezes ele mesmo. A b ao quadrado mais 3x. Então, eu vou multiplicar esse termo por esse. Então, vai ficar como? Ó, a vezes a ao quadrado. B quadrado vezes B quadrado, conserva a base, somos expoentes. Fica B na quarta. Mais, aqui, ó, vou multiplicar o a b quadrado pelo 3x. Mais 3x a b quadrado. Mais, mesma coisa aqui embaixo, ó. Mais 3x a b quadrado mais o quadrado do segundo. Mais esse termo vezes ele mesmo. Então, 3 vezes 3, que vai dar 9. X vezes x, que fica x ao quadrado. O que acontece? Eu tenho que juntar esses dois termos semelhantes aqui. Ó. Unindo eles, pessoal, eu vou ter o quê? A quadrado b na quarta mais 6x a b ao quadrado mais 9x ao quadrado. Eis a minha expressão. Tudo bem? Tranquilo? Então, basta você fazer o que, pessoal? Basta você aplicar a regra distributiva e o jogo de sinal. Cuidar os jogos de sinais. Tá? Então, ó, mais um exemplo para encerrar aqui. Ó. Se nós temos 2y mais 5x elevado ao quadrado. O que vai ser isso? É essa soma, ou seja, 2y mais 5x vezes ela mesma, ou seja, 2y mais 5x. Então, aplicando a distributiva, ó, esse termo vezes esse, 2 vezes 2 vai dar 4. Y vezes y ao quadrado. 2y vezes 5x. Então, mais com mais vai dar mais. 2 vezes 5, que é 10. Y vezes x, yx. Aqui, multiplicando, vai dar mais. 5 vezes 2, que vai dar 10. 10 o quê? 10x, y. Mais, aqui, 5x vezes 5x vai dar quanto, gente? Eu vou ter 25x elevado ao quadrado. O que eu faço? Eu junto os meus dois termos no meio, que são termos semelhantes. E vai ficar como? Eu acabo tendo 4y ao quadrado mais quem, pessoal? Mais 20yx mais o quê? 25x elevado ao quadrado. Beleza? Então, aqui, pessoal, é quando eu tenho o quadrado da soma. Tudo bem? É quando eu tenho o quadrado
da soma de dois termos. Nós vamos ver o que agora? Nós vamos ver o quadrado da diferença desses dois termos. Tá? Vamos ver como é que funciona o quadrado da diferença deles. Acaba sendo a mesma coisa. O que muda quando eu tenho o quadrado da diferença, pessoal? O que muda no quadrado da diferença é apenas o sinal, que agora eu tenho que cuidar o quê? Eu tenho que cuidar do jogo de sinal. Se eu tenho assim, ó, se eu tenho a menos b elevado ao quadrado. O que é isso aqui, pessoal? É a mesma coisa que a menos b vezes quem? Vezes a menos b. Ou seja, aqui eu faço o quê? Eu aplico a distributiva. Ó. A vezes a fica a ao quadrado. Mais com menos, menos. A vezes b fica ab. Menos com mais fica menos. B vezes a fica ba. Mais com mais fica mais. B vezes b, que fica b ao quadrado. Juntando os meus dois termos semelhantes aqui, ó, menos AB menos BA, vou acabar tendo quem? A ao quadrado menos 2AB mais quem, pessoal? Mais B ao quadrado. Então, nota que eu tenho o quadrado do primeiro termo elevado ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. O que mudou o quadrado da soma para o quadrado da diferença? Mudou somente esse sinal aqui. O que aqui era mais, agora se tornou menos. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que acontece, gente? Como é que pode aparecer? Eu posso ter um problema assim, ó. Posso ter uma situação dessa aqui, ó. X menos 2 elevado ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que o que, gente? É a mesma coisa que x menos 2 vezes quem? Vezes x menos 2. O que você vai fazer? Você vai aplicar a distributiva. Ó. X vezes x, pessoal, vai dar quanto? Vai dar x ao quadrado. Aqui, mais com menos fica menos. 2 vezes x fica 2x. Menos com mais, gente, fica menos. 2 vezes x fica 2x. Aqui, menos com menos fica mais. 2 vezes 2 que vai dar 4. Então, você vai ter o quê? Você vai ter x ao quadrado, unindo esses dois termos semelhantes, menos 4x mais 4. Ok? Então, nota que eu fiquei com o quê? Eu fiquei novamente o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Ó, se eu venho a ter uma expressão assim, ó, eu venho a ter uma expressão 4 menos 5x ao cubo. Isso aqui está elevado ao quadrado. Como é que vai ficar isso aqui, pessoal? Você vai ter o quê? Você acaba tendo o seguinte, ó. Você vai ter o 4 menos o 5x ao cubo vezes ele mesmo, vezes o 4 menos o 5x ao cubo. Como é que vai ficar essa coisa? Vou ter o quê? Ó? 4 vezes 4 que vai dar 16. 4 vezes menos 5x ao cubo. Mais com menos fica menos. 4 vezes 5 que vai dar quanto, pessoal? Vai dar 20. 20x ao cubo. Menos com mais que fica menos. 4 vezes 5 que é 20. 20x ao cubo. Menos com menos que fica sendo o quê? Fica sendo mais.
5 vezes 5, 25x elevado na sexta. O que eu vou fazer? Eu vou juntar esses dois termos semelhantes aqui, ó. O menos 20x ao cubo e o menos 20x ao cubo. Então vai acabar ficando como? Ó? Vou acabar tendo 16 menos 40x ao cubo mais quem, pessoal? Mais 25x elevado na sexta. Beleza? Então, nota, o que eu tenho que cuidar aqui, pessoal? O que é o grande problema desse tipo de situação, desse tipo de exercício? É que eu tenho que cuidar o jogo de sinal. Eu tenho que efetuar as minhas multiplicações, cuidar o jogo de sinal e cuidar também as regras de potência. Tá? Vamos pensar assim, ó. Se nós temos, por exemplo, menos 2y na quarta menos 3x ao quadrado, e essa diferença está elevada ao quadrado. Álvaro, mas aqui eu tenho o quadrado da diferença? Sim, eu continuo tendo o quadrado da diferença. Tá ok? O que eu vou fazer? A mesma coisa. Ó. Eu vou ter então o menos 2y na quarta menos 3x ao quadrado vezes quem? Vezes, aqui eu esqueci o menos, vezes o menos 2y na quarta menos 3x ao quadrado. Álvaro, mas nota que na hora de fazer a multiplicação, talvez isso aqui se torne o quadrado da soma. É isso que eu quero chamar a tua atenção. Se eu tiver os dois termos positivos, eu vou ter o quadrado da soma. Se eu tiver os dois termos negativos, é ainda um quadrado de uma diferença? Sim, é um quadrado de uma diferença. Porém, no momento que nós efetuarmos as multiplicações, eu vou ter o resultado do quê? Eu tenho o resultado de uma soma. Eu tenho o resultado do quadrado da soma. Tá? Então, mesmo, é isso que eu quero prestar, que você preste bastante atenção. Ó. Mesmo que eu tenha os dois termos negativos, o que eu tenho? Eu ainda tenho o quadrado de uma diferença entre dois termos negativos. Agora, o resultado da minha multiplicação é outra história, tá? Então, como é que eu iria resolver isso? Ó? Como é que eu vou resolver isso? Eu vou efetuar a multiplicação. Ó. Menos com menos fica mais. 2 vezes 2, que vai dar 4. Y na quarta vezes y na quarta dá y na oitava. Aqui, ó, menos com menos fica mais. Então, eu vou ter o quê? 2 vezes 3, que é 6. 6 o quê? 6y na quarta, x ao quadrado. Aqui, menos com menos, que é mais. 6y na quarta, x ao quadrado. Aqui, menos com menos, que é mais. O quê? 9x elevado na quarta. Juntando os meus dois termos semelhantes ali do meio, eu vou acabar tendo o quê? Eu acabo tendo 4y na oitava, mais 6 mais 6, 12y na quarta, x ao quadrado, mais o quê? Mais 9x na quarta. Ok? Novamente, pessoal. Isso aqui é um quadrado da diferença? Sim, só que eu tenho a diferença entre dois termos que são negativos. Ok? Inicialmente, o professor te aconselha ao quê? A você fazer efetivamente as multiplicações. Aplica a distributiva para depois, quando você estiver 100% nessa parte,
nós resolvermos por meio da aplicação da regra prática. Tudo bem? Mas a regra prática é outra história. Isso nós vamos ver mais para frente. Tudo bem? Tranquilo? Então é o seguinte, gente. Após a finalização do vídeo, tá? Siga as instruções que foram passadas para vocês na aula 1 e posteriormente na aula 2, tá? Qualquer coisa, você pode pausar o vídeo e assistir novamente as partes que você ficou com alguma dúvida. E não te esquece que tem a caixinha das dúvidas lá para você fazer suas perguntas, tá bom? Ao final, preste bastante atenção, ao final da segunda aula, você deve encaminhar as atividades realizadas lá no campo Atividades, que vai ser postado na segunda aula. Tudo bem? Então, na segunda-feira nós temos aula ao vivo, nós conversamos melhor. Tá ok? Tranquilo? Então, bons estudos, boas atividades. Qualquer coisa, pergunte lá na caixa das dúvidas. Beleza? Até mais!